Solidão, tempestade e inferno são destinos daqueles que fogem de Deus. Daqueles que fogem do que Deus ordenou. E veja como que Jonas foi rebelde proposital. Foi de propósito. Deus diz assim, olha, profeta, eu quero que você vá para Nínive. Diz a Escritura que ele desce, paga a passagem. Percebeu que as pessoas estão dispostas a pagar para não fazer a vontade de Deus? Paga a passagem e pega o caminho oposto, vai para Tarsis. Tarsis era ali o sul da Espanha, era a última parte conhecida até então, né, naquele período ali. Ou seja, ele de fato paga uma passagem e vai para o fim do mundo. Simplesmente para esconder de Deus. Com coisas que é possível, né? Eu e você esconderam do Senhor. Eu vejo Jonas tentando se esconder de Deus na cidade lá, de Tarsis. Eu me lembro de Adão. Adão peca e Deus vem ter com Adão. Você lembra que Adão se esconde atrás do arbusto? Eu fico imaginando Deus olhando para Adão e falando, Adão é um piadista, não é possível. Como assim, rapaz? Quer esconder de mim justo aí? Mas sabe qual que é o grande problema que nós temos? Por vezes nós escondemos do Senhor. E sabe onde? Dentro da igreja. Numa religião. O lugar preferido onde muitos se escondem do Senhor está na frequência assídua de cultos, de domingo, de quarta, porque ele acha que o simples fato de estar num dia de culto dá a ele a liberdade de fazer o que quiser durante a semana. Desde que eu esteja no domingo, desde que eu contribua, desde que eu faça a minha parte, não tem problema, né? Uma bebidinha de vez em quando, ver umas pornografia, dar uma traidinha no marido, na esposa, não tem problema, mas eu vou. Ele está se escondendo de Deus dentro da igreja. É um absurdo. E quantas pessoas, às vezes, nós vemos com argumentos tão fajutos, sabe? Argumentos que eu digo de pessoas de fora da igreja, né? Por exemplo, elas dizem assim, não tem como acreditar na história de Jonas, que era literal. Daí você diz assim, você acredita que o mundo foi criado e que o mundo evoluiu? Óbvio que eu acredito em Darwin. Você acredita que foi evoluindo, mas você não consegue acreditar em Jonas. Você consegue acreditar que este mundo, ele veio à organização através de uma explosão, que o caos gerou ordem. Mas você está dizendo para mim que você não consegue acreditar que um homem ficou por 3 dias no ventre de um peixe? Você é um piadista. Coloca uma culpa nos outros. Quantas pessoas dizem assim, olha, eu não frequento a igreja porque na igreja tem muitas pessoas igual a mim. E tem, óbvio que tem. Mas isso, na verdade, é um subterfúgio, é uma desculpa para que eles possam continuar vivendo ao seu bel prazer. Vivendo da maneira em que eles preferem. Porque igreja perfeita, querido, você nunca vai achar. E o dia que você achar, eu desafio você, não se torne membro dessa igreja. Porque o dia que você entrar nela, ela vai deixar de ser perfeita. Por quê? Porque você não é. Então temos que nos acostumar, não foi isso que eu li no começo? Perseverar na doutrina dos apóstolos, porque pessoas são falhas, pastores são falhos, irmãos são falhos. Veja, vocês têm um pastor para errar com vocês. Eu tenho mais ovelhas para errar comigo. E se eu surtasse cada vez que alguém errasse? Não podemos. Suportai-vos uns aos outros. Nínive, uma cidade pervertida, foi salva por meio de um sermão de 5 palavras. No original, o sermão de Jonas eram 5 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Só. 5 palavras. Na nossa tradução dá 6 ou 7, né? Uma cidade pervertida foi salva por conta de um profeta rebelde, de um sermão mal preparado, onde ele não queria pregar. Mostrando que, quando há um coração quebrantado, até um pastorzinho meia boca é o suficiente para que você possa ver Deus agindo na sua vida. Todavia, quando há um coração duro demais, ainda que o próprio Cristo esteja na sua frente, você vai se endurecer. É isso que nós vemos. Pessoas vendo Jesus fazendo milagre na frente de seus olhos, e mesmo assim, não reconheceram. Agora, Jonas, ele demorou para ver o juízo de Deus sobre a sua vida, lembra? Deus primeiro manda a tempestade. Aquilo já era um alerta. Jonas. Olha a desgraça que está acontecendo por conta de você. Jonas. O que ele fez? Nem aí. Vai morrer todo mundo? Então morra todo mundo. Não é só eu? A tempestade vem e ele não percebe. Por vezes, eu e você passamos por tempestades, por dificuldades, por angústias, por vales. E nós não conseguimos perceber que é o mesmo Deus que lançou a tempestade sobre Jonas, lançando tempestade sobre nossa vida. Para que nós venhamos, pelo menos por um momento, parar e refletir. Onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado?
Essa é a coisa mais óbvia que eu e você devemos fazer diante do sofrimento. Eu sei que nem todo sofrimento nós podemos dizer que é por consequência imediata de pecado. Não, claro que não. Mas se eu e você formos sinceros e lembrarmos do Salmo 139, que Davi diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Davi ora dessa maneira: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu e você, diante do sofrimento, diante da tempestade, a gente pode orar diferente. Senhor, eu sei que há caminho mau. Mostra para que eu possa me esforçar e mudar. Só que às vezes vem o desemprego, a enfermidade, a crise, os problemas, e a gente não se quebranta. A gente continua enrijecido. A gente continua duro, então Deus vai nos quebrando, até nos mandar, de fato, para o vento do peixe. Não é muito mais fácil se arrepender antes? Se quebrantar antes? Você nunca parou para pensar que, por vezes, o inferno existencial que nós passamos é por conta dos nossos pecados? Por conta das nossas escolhas?